Bem-vindo a mais uma aula sobre teorias de gestão que todo gestor tem que saber. Hoje eu vou falar rapidinho para vocês de uma maneira bastante eficiente sobre como motivar a sua equipe. E aí existem várias formas de motivar. O princípio básico da motivação, quando você observa a palavra por si só, quando você olha e fatia o sentido da palavra, motivação nada mais, nada menos é do que um motivo que gera uma ação. E por esse motivo, nesse sentido, todo grande líder, todo grande gestor tem que saber qual é o motivo por detrás das ações de cada colaborador seu. Quais são os motores, propulsores, quais são os agentes motores que fazem, que propagam, que desencadeiam a ação nas pessoas. Tem gente que é motivada por reconhecimento, inclusive eu poderia falar aqui todas as pessoas. Tem gente que é motivada por retorno financeiro, tem gente que é motivada por um propósito de vida, tem gente que é motivada por fazer as coisas para os outros, em benefício do outro, que é mais altruísta, tem gente que é mais motivada em fazer as coisas em benefício de si próprio, tem gente que é mais motivada em benefício do coletivo e assim por diante. Então eu vou te mostrar aqui, primeiro, uma grande teoria que todo gestor, eu vou escrever aqui, vou pegar aqui o meu caderno, que todo grande gestor tem que saber, que é uma teoria que foi cunhada por um psicólogo chamado Abraham Maslow, muito conhecida, chamada Necessidades de Maslow. Eu vou desenhar aqui. Sabendo onde você está. Então, eu peguei aqui um caderno, eu vou te desenhar aqui as necessidades de Maslow. Então, é uma pirâmide. Ó. E uma pirâmide, ela remete que tem uma hierarquia, onde cada nível sustenta um nível subsequente. Ou seja, para eu desenvolver, eu preciso dar condições na primeira base da pirâmide, na segunda base e assim por diante. As pessoas, elas têm necessidades básicas. E o líder e o gestor, ele precisa entender essas necessidades, em que escala de hierarquia ela está e dar condições. Então essa aula, esse compêndio de aula está mostrando muito sobre a importância do gestor e do líder em oferecer condições de, por exemplo, de trabalho e de resultado, dar condições para que a sua própria equipe performe. O primeiro ponto, vou fazer um risco aqui, são as necessidades fisiológicas. Dá para ver aqui, eu estou com um pouco de sol aqui na câmera, mas está aqui, necessidades fisiológicas, tá? As necessidades fisiológicas são as necessidades de comer, de beber, de dormir, de descansar, de ter condições físicas adequadas, onde você consiga ter condições mínimas para você trabalhar, para você se desenvolver do ponto de vista físico, do ponto de vista fisiológico. Feito isso, tem uma segunda necessidade, uma necessidade de segurança. As pessoas querem trabalhar numa empresa que dê estabilidade, de certa forma, um mínimo de estabilidade, que tenha segurança. Eu quero ficar num lugar onde eu tenha segurança para trabalhar, para me desenvolver. Eu tenho uma necessidade de segurança onde eu coloco os meus filhos numa escola que tenha uma educação de segurança. Eu quero morar num bairro que tenha segurança. Eu quero comprar um veículo que me dê um mínimo de segurança. Eu quero dirigir numa estrada que tenha um mínimo de segurança. Eu quero colocar uma cerca na minha casa porque eu quero segurança. As pessoas precisam de segurança. Um relacionamento. Olha, eu vou me relacionar com aquela pessoa porque eu acredito que tem uma perspectiva para o futuro, que tenha aí uma segurança que seja estável, que não seja, que o relacionamento não entre em xeque o tempo inteiro. Necessidade de segurança. O gestor, ele tem que prover isso. Condições fisiológicas para o seu colaborador, condições de segurança, que aquilo é seguro ou que tem um mínimo de nível de segurança. E agora começa a ficar aqui um nível de relacionamento um pouco mais interessante para o gestor. Aqui, tem uma necessidades sociais. Necessidades sociais. Eu vou colocar aqui um parênteses chamado pertencimento. Pertencimento. As pessoas têm necessidade de estarem em um grupo.
em uma comunidade, se sentirem valorizadas. As pessoas têm necessidade de se sentirem afetuosas entre elas. Elas precisam se sentir coparticipantes do processo. Necessidade de pertencimento, necessidade social. É importante ter gente ao lado, é importante ter eventos sociais, é importante ter comemorações, é importante ter essa questão do elogio e assim por diante. Necessidades sociais. Por fim, autoestima, autoestima. As pessoas também precisam serem reconhecidas, referenciadas. As pessoas precisam ser... Necessidades de autoestima fazem relação com esse tipo de situação, onde a pessoa precisa ser reconhecida, ser valorizada. E por fim, tem a autorrealização. Então eu vou colocar aqui, ó. Autorrealização. Todos os seres humanos, todos os indivíduos têm necessidade de se sentir autorrealizados. Joel, o que é se sentir autorrealizado? É trabalhar no seu máximo potencial, é você conseguir as suas metas, é desenvolver todos os seus objetivos. O grande gestor ele tem que saber colocar meta, prazo, métodos, meios, fins, atividades e controlar sobre critérios para que essa pessoa atinja. Isso motiva as pessoas. E eu vou te trazer aqui um outro modelo transacional de um cara chamado Bernie, onde ele disse uma coisa incrível, e sabendo dessa teoria de Bernie sobre modelos motivacionais transacionais, como que as pessoas reagem a uma informação. Elas reagem de 5 maneiras distintas. E o gestor, sabendo dessas maneiras que as pessoas reagem, ou de qual maneira ele também pode atuar, ele vai ter mais chances de ter sucesso. Então são 5 maneiras distintas. A primeira é o pai crítico. Como que as pessoas reagem? O pai crítico é exatamente aquele cara que detém todo o conhecimento, que é arrogante, que é dominador e diz que uma pessoa tem que fazer. Ó, você tem que fazer assim, assim, assim e ponto final. O gestor ele pode ser assim, como a pessoa que recebe a informação também ela recebe como um pai crítico. Ela tem o estado também do pai provedor, que o pai provedor já é um estilo de personalidade onde a pessoa recebe a informação, ela se comunica, ela entende, ela se abnega com a outra pessoa, mas mesmo assim ela ainda quer dizer o que você tem que fazer. É como assim, ó, entendi e tal, vou te dar todas essas condições, eu vou me mostrar preocupado e interessado em você, mesmo assim você tem que fazer isso, é o pai provedor. Tem o estado da criança livre. A criança livre é um estado absolutamente de criança, onde o gestor ou quem recebe a informação entra na emoção, se perde, abre todo o estado e fica descontrolado, não tem vergonha, não tem nenhum constrangimento e aí libera, você é uma criança. E não é uma criança presa, é uma criança livre. Tem o estado também da criança adaptativa, que é um... Olha só que engraçado, o termo é de criança, mas você está falando com um adulto. E a criança adaptativa é uma criança que ela não é segura, ela é bastante... ela não tem confiança sobre ela, e ela quer agradar as pessoas a todo instante, criança adaptativa. E o último estado é o ego adulto, que é um cara mais centrado, que é um cara mais focado, um cara mais pautado nas realizações, tem mais segurança, avalia o cenário e age de maneira mais concreta. Então, esses são os níveis que como você pode motivar a sua equipe. Poderia falar sobre vários itens, mas veja, entendendo a pirâmide de Maslow, onde eu tenho necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, necessidade de relacionamento social, né? Pertencimento, necessidade de autoestima, necessidade de autorrealização, você entende em que nível que ele está e as 5 etapas de Burns que você tem. O pai crítico, o pai provedor, a criança livre, a criança adaptativa e o ego adulto. Todas as vezes que você percebe e entende esse mecanismo. Porque, por exemplo, em alguns momentos, por que é importante saber isso? Porque em alguns momentos o próprio líder ele vai ter que ser um pai provedor. Mas em alguns momentos, para ele conseguir as coisas dos seus colaboradores, dos seus funcionários, da sua equipe, ele tem que ser criança livre. E brinca, aquele tipo de líder que brinca em algumas situações, deixa as coisas parecerem um pouco mais fáceis, um pouco mais brandas, ele está colocando a criança livre dele
em ação. Vários cursos, por exemplo, de programação neurolinguística eu já fiz e estimula bastante a pessoas que são muito rígidas a liberarem a criança livre. Não tem nada de negativo não, só um estilo de liderança para você colocar a motivação. E tem outra teoria que eu lembrei também do Herzberg, que fala sobre estados motivacionais e estados de higiene. Então, basicamente, é a estrutura e a condição que você dá no meio externo e a estrutura e a condição que você dá no meio interno. Se você olhar, por exemplo, aqui, é mais ou menos isso, ó. Coloquei a barreta na boca. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Você divide. Aqui, condições básicas, né, dos seres humanos e aqui condições de comportamento. É isso que você tem que entender. Estude bastante também materiais complementares sobre a pirâmide de Maslow, que você vai gostar bastante. Só esse pouco conteúdo vai te ajudar de maneira bastante eficaz para você motivar a sua equipe. Tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo sobre ferramentas de gestão que você tem que saber. Grande abraço.